Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 26 de abril de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30. Com os trabalhos técnicos do Felipe Rei, produção e edição. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, pelo Facebook, também pelo YouTube, numa segunda-feira agitada, numa segunda-feira quente no Santos Futebol Clube, após a derrota para o Corinthians neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, 2-0, o Santos com o time reserva, perdeu mais uma vez, já tinha perdido na sexta-feira para a equipe do Novo Horizontino, tem o jogo contra o Boca Juniors amanhã, e foi anunciada a saída do técnico Ariel Holan. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a entrevista coletiva, ou pelo menos uma parte dela, do pronunciamento do presidente Andrés Rueda na manhã desta segunda-feira, na qual ele afirmou que o técnico pediu demissão e a diretoria aceitou o pedido deste treinador, né, do treinador Ariel Holan. Eu já vou fazer aqui meu editorial, depois vou, dentro da democracia e da liberdade, permitir que todos se expressem, que todos deem as suas opiniões e, claro, a manifestação do torcedor no dia de hoje. Deixa eu apresentar quem está aqui para fazer o programa de hoje. Divida a tela aí, meu caro Felipe Rei. Está ali o Tony Vasconcelos, com a sua camisa do novo álbum do AC/DC, o Power Up, está ali pronto o Tony Vasconcelos, e também o Vladimir Matos, comentarista, está com a gente aqui mais uma vez no programa para comentar os assuntos importantes. O Vladimir, que conhece muito dos bastidores do Santos Futebol Clube. Dito isso, já vou passar a palavra aos dois, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista coletiva do presidente do Santos, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu sou um sonhador, né? Eu acredito sempre em que a gente pode ter um clube de futebol melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, um mundo melhor, né? Eu acredito no trabalho, eu acredito na transparência, eu acredito na seriedade, eu acredito nas pessoas até que me provem o contrário. Mas o futebol hoje, ele não sei se tem a ver com a questão do isolamento, da pandemia, as pessoas estão muito tensas, elas querem que o futebol seja o ópio do povo, como já foi dito no passado, que aquilo sirva como um escape para ela na realidade dos problemas de saúde, financeiros, enfim. A questão é que hoje existe um clima em torno do futebol de muito ódio, né? Vejam, o Palmeiras foi campeão de Libertadores e Copa do Brasil, teve lá os seus muros pichados também, né? Ou protestos contra o treinador, e no Santos a coisa chegou neste patamar, né? De protestos, de soltarem rojão no apartamento do cidadão, o que é algo desumano, é algo criminoso, fazer o que foi feito com o técnico Ariel Holan. Ele estava com a vida dele tranquila no Chile, num país que enfrenta a pandemia de uma forma muito melhor que o Brasil, estava lá sossegado, num trabalho desenvolvido, veio para cá acreditando que ele teria respaldo. Não teve, né? Ele errou em escalações, errou. Ele teve reforços, não teve. Ele perdeu os jogadores, perdeu o Soteldo, o Sandri, e eu acho, infelizmente, que ele acreditou que o Santos, pelo nome que tem, pelo tamanho que tem, pudesse dar a ele uma condição minimamente razoável de trabalhar. Ele não imaginou que fosse ter que encavalar jogos do Campeonato Paulista com a Libertadores e que o torcedor fosse levar em conta o peso do Campeonato Estadual igual ao peso da Libertadores e criar uma pressão terrível para cima dele. Então eu acho que o passo em que ele pede demissão é uma derrota do futebol. É uma derrota de quem pensa no futebol de uma forma diferente. Eu sei que as coisas funcionam de outra forma, que há interesses, que há dinheiro, que há poder, que há vaidade, de todos os lados, de quem está dentro e de quem está fora, que jogador não é santo, santos somos nós, torcedores. Jogador não é santo, tem jogador que podia ter dado mais e que não deu, tem jogador que eu acho que quando acabar o contrato e for embora, eu não vou sentir a menor falta, né? E eu lamento ter que dizer isso, mas eu tenho certeza que o time vai correr muito mais amanhã e muito mais no sábado.
Mas eu lamento também pela diretoria do Santos, que vendeu um projeto de continuidade e que na primeira crise não segurou o treinador. Não esteve ao lado dele nos momentos difíceis, não deu respaldo publicamente e só apareceu de novo o presidente Andrés Ueda para anunciar a saída do Ariel Holan. Eu espero que essa tenha sido talvez o grande deslize dessa gestão, porque eu vou continuar torcendo para que dê certo. Vou continuar torcendo para que o Andrés Ueda e a sua gestão possam fazer alguma coisa diferente, quitar as dívidas, resolver a questão financeira e dar ao próximo treinador um time minimamente competitivo. Quem vai ser esse treinador? Ele disse que vai ser alguém com um perfil igual ao do Ariel Holan. Lamento, não pode ser. Tem que ser alguém com o perfil do Cuca, né? Que é aquele técnico que faz o trabalho psicológico, né? Que faz o time jogar de forma reativa, que dá o balão para dentro da área, mas é o que o nível intelectual do futebolista brasileiro gosta, né? Futebol brasileiro, o jogador brasileiro gosta disso, né? Ele quer ter as suas regalias preservadas, ele quer poder treinar do jeito que ele gosta, jogar do jeito que ele gosta. Tenho certeza absoluta que o time vai correr muito mais nas próximas partidas. Então, eu que não aceitava de forma alguma um técnico como o Abel Braga, por exemplo, não sei, é capaz que ele venha e faça o Santos jogar melhor. O Dorival Júnior, é nessa linha. O Fernando Diniz, que muitos falaram, já acertou com o Fortaleza. Então, meus caros, é isso aí. A ciranda continua e o Santos não ganha nada que preste desde 2011, faz 10 anos. Ganhou 2 campeonatos paulistas e foi vice-campeão do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. E a gente vai normalizando e vai se acostumando com a mediocridade, que é culpa de todos nós. É culpa de presidente, é culpa de comitê de gestão, é culpa de técnico, é culpa do jornalista, é culpa do torcedor, é culpa da imprensa, é culpa de todo mundo. Porque a gente permitiu que o Santos fosse se apequenando. E interromper um projeto que tinha uma ideia, um conceito de ser algo diferente, para voltar a fazer o mais do mesmo, é lamentável. Me desanima, dá vontade de abandonar o futebol, porque eu me aborreço menos falando de futebol, de música, de cinema, do que falando de futebol. Não aguento gente falando um monte de bobagem, e a gente percebe que o gabinete do ódio que se instaurou no Santos venceu. Venceu porque teve força e venceu porque não foi combatido. Porque quem tinha que ter combatido essa situação permitiu que esse modus operandi da cultura esportiva brasileira vencesse. Eu lamento profundamente. E eu, a partir de agora, mudo a minha postura, né? Jogador vai ser cobrado fortemente por este jornalista. Todos eles, sejam experientes, sejam jovens, vão ser cobrados. A direção do clube vai ser cobrada também, como foram cobradas as anteriores. A cobrança vai ser forte, né? Claro que com a coisa sendo feita de uma forma justa, pontual, sem perseguição. Mas a partir de agora, a gente vai cobrar. Todo mundo cobra, né? Eu vou cobrar resultado. E mais uma coisa, eu vou me abster de falar de projeto, vou me abster de falar de planejamento, de finanças, de futuro. Vamos com o Santos até onde ele chegar. Se um dia ele acabar por incompetência geral, lamentavelmente a gente vai chorar por isso. Mas eu vou viver o dia a dia, vou viver o jogo, campo e bola, né? Porque quanto mais a gente se aprofunda em bastidores, mais triste e decepcionado a gente fica. O futebol não é para amadores, infelizmente, e não é para pessoas que pensem no coletivo. O futebol é muito voltado para quem pensa individualmente. Repito, essa é a minha opinião. Os companheiros que aqui estão podem avaliar da forma como bem queiram. Aqui a democracia prevalece, mas eu realmente estou muito cansado de querer um Santos melhor. Tem gente que não quer um Santos melhor, tem gente que quer um Santos para si. E eu não vou compactuar com isso de forma alguma. Deixa eu dar a palavra aqui aos nossos comentaristas. Tony Vasconcelos, bom dia, tudo bem, Tony? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, Vladimir. Bom dia a você que nos acompanha, muito obrigado. Alex, você já falou tudo que são os pontos que nós vamos agora esmiuçar durante o programa, né? Todos os pontos que você abordou aí já no seu brilhante editorial abrindo o programa. A gente vê o futebol, eu vejo futebol há 45 anos com a razão, há 48 que eu vejo, há 45 entendendo o que está acontecendo mais ou menos. Porque era desde moleque, né? A gente acompanha o Santos vivendo ali ao lado mesmo do Santos. São tantas coisas que a gente pode falar e tantas coisas que a gente pode lembrar que realmente deixa a desejar aí
qualquer explicação para o momento. Tudo que a gente falar nesse momento vai sempre ter algo a mais. Ou alguém vai ser a favor do que a gente está dizendo, ou contra, mas vai ter sempre algo a mais. A diretoria, eu vejo a diretoria com boa fé, mas com dificuldades para perceber o que é o futebol profissional no Brasil. E também o treinador, que nesse momento teve várias situações, né, dentro da sua vida curta no Santos, de 2 meses, onde ele não teve apoio da parte da diretoria. Então, muita gente, eu ouvi gente que diz, torcedores que disseram, se ele não aguenta a pressão, tem que ir embora mesmo. Veja bem, não é a questão de aguentar ou não a pressão, é a questão de você trabalhar como você acredita correta da sua parte profissional, né? O treinador é um homem sexagenário aí, praticamente, que tem uma vida, uma experiência, uma vivência, viajado, estudado, enfim, como também os nossos treinadores têm as suas vivências grandes dentro do futebol, é assim com o Cuca e com outros. Então você também não pode querer que o cara absorva e engula qualquer coisa, né? E ele realmente picou a mula, e eu não sei se foi por causa de rojão, se foi por causa de problemas anteriores, as questões de você vender jogador como Soteldo, a necessidade, e você fica sem ninguém para te atender, né? Você fica no vazio, no vácuo, e tem que montar um time de futebol. Se ele sabia disso antes, também é lógico que ele tem parte da culpa, e ele sabia, ele deve também considerar isso como autocrítica, eu acredito, mas a situação é muito difícil, né? A questão do ódio no mundo atual, e o futebol é uma das coisas menos importantes do mundo, né? Eu duvido que algum torcedor que esteja nos ouvindo, que não foi vacinado, que acredite na vacina, ele troque o ingresso do Santos pela vacina, por exemplo, né? Acho que não, né? Só se for maluco. Desde que ele acredite. Se ele não acreditar, ele troca até um prato de comida. Mas, veja bem, eu acho que tem coisas muito mais importantes. E as pessoas estão odiando de uma forma, detonando com pessoas absolutamente inocentes, não só jornalistas, porque a gente ouve um monte de barbaridade. Eu, graças a Deus, não tenho canal nenhum, nem de Fórmula 1. Eu falei para o Alex ainda há pouco em off que ele é um herói, porque é preciso ter paciência para você estar atrás do vídeo aqui e ouvir coisas que você jamais imagina de onde vem, né? Porque podem vir de qualquer lugar, né? Pode vir até de uma pessoa revoltada com o mundo, enfim, e pode vir até de um fake, né? Hoje em dia é assim. Então acho que o treinador ponderou, pesou tudo isso. A crise era iminente, a ação cultural do futebol brasileiro determina isso. E me parece que, apesar de ser figura extremamente que eu respeito, eu respeito extremamente o presidente Rueda, me parece que ele terá dificuldades na administração do Santos, como tiveram outros presidentes muito mais escolados nessa vida do futebol. E para encerrar, lembrando que o Alex falou agora há pouco, após 22 anos de futebol, acompanhando, quando eu entrei em rádio e TV, e hoje não, mas antes nos bastidores, vestiários, etc., dia a dia do clube, eu vi muita coisa que realmente me desestimulou dentro do futebol, daquilo que eu vi. E acho que essa é uma delas que estamos vendo hoje, da parte da diretoria, seja o treinador, são tantas coisas que a gente pode desenvolver aqui nesse pensamento de análise, de fora, né? Porque eu não liguei para o treinador para perguntar e ele abriu o coração para mim. Ele não deve estar abrindo o coração, é para ninguém. Talvez para a família, a essa altura. Nem o presidente Rueda também veio a público pela necessidade do cargo. Então eu só tenho a lamentar e aguardar dias melhores para o Santos Futebol Clube, porque estes que estamos vivendo, fora todo o entorno, não é, meu amigo? Você que trabalha, que ainda consegue trabalhar, pega o seu ônibus, ou que pega o seu carro, ou que vai a pé e que ainda tem o seu ganha-pão, está vendo a coisa feia, né? E o futebol está nessa situação ainda por luxo. Então eu lamento muito, Alex, Vladimir, meus amigos, que esse dia tenha chegado tão rápido para o Ariel Holan, e aí o Santos segue. E vamos ver amanhã mesmo, como o Alex está dizendo, se o jogador ia acabar apertando o Boca Juniors lá na Argentina. Muito bem. Meu caro Vladimir Matos, você ouviu o Tony, me ouviu aqui, quero ouvi-lo também. Sua
posição, a gente já meio que trocou uma ideia aqui antes do programa, quase foi um outro programa antes do início aqui do Esporte em Destaque, mas fica à vontade para ponderar sobre bastidores, questões diretivas. Um abraço, muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia Alex, bom dia Tony. Efetivamente tem muito pouco a acrescentar naquilo que você já falou, né? Mas algumas coisas, né? Não nos surpreendem. A saída do Ariel Holan, para mim, não é surpresa. Talvez não tenha acontecido no tempo que eu imaginava. Eu esperaria que ele, pelo menos, se manifestasse após o jogo contra o Boca Juniors, né? Que é uma que, como ele mesmo falou, era uma outra competição mais importante do que o Paulista, né? Outra coisa que para mim também ficou muito claro, é que faltou respaldo da diretoria, não apenas ao treinador, mas ao projeto e ao elenco que foi apresentado ao treinador, né? Eu não vi um único dirigente durante essa fase ruim da equipe vir a público tomar a defesa do projeto, né? Nenhum. Nem Quaresma, nem Jorge Andrade, nem o próprio Rueda. Hoje, na reunião, com todo o respeito que eu tenho pelo Rueda, a impressão que eu tive é que ele se perguntava o que ele estava fazendo ali, né? Por mais que a gente defenda a gestão, a contenção de despesa, o discurso do orçamento enxuto, né? Tá muito óbvio, né, que futebol ele não é assim. O futebol não é isso, por todas as circunstâncias. Um time... O Santos sempre foi protagonista. Teve um ou outro momento da sua história que não foi. Mas nos últimos anos, apesar da pouca conquista de título, o Santos tem avançado nas competições importantes, o Santos tem feito boas campanhas, né? Porque a impressão que eu tenho é que hoje a direção se acostumou com o discurso da campanha digna, né? O problema é que nós estamos longe dessa campanha digna e muito próximos de flertar com rebaixamentos num campeonato que ainda nem começou, que é o Campeonato Brasileiro. Mas se a gente analisar o elenco do Santos Futebol Clube hoje e o que vem apresentando nesse momento, né, no Campeonato Paulista, eu fico extremamente preocupado. O futebol é um universo paralelo. Não é uma indústria, né? O discurso do Rueda me chama a atenção, né, que ele é básico para qualquer estudante de administração de empresa no seu primeiro ano. Não se deve gastar mais do que se arrecada, isso é óbvio demais. O problema é que a minha expectativa em relação a essa gestão era muito mais do que não gastar mais do que arrecada, né? O planejamento estratégico do Santos, todo mundo sabia disso, uma dívida de quase 700 milhões, uma dívida que não vai ser resolvida na gestão, não em 3 anos, talvez nem em 6 anos, né? Ele não pode comprometer o protagonismo do departamento de futebol, né? E uma outra coisa que ficou muito clara para mim, está muito clara depois de 6 anos de Conselho Deliberativo, e eu não estou agora, mas isso também está óbvio, a patente, né? É que o modelo de gestão do clube fracassou, né? O tal comitê de gestão, né? O que nós tivemos nos últimos 9 anos? Nós tivemos presidentes que ignoravam solenemente todos os outros membros, que foi o caso do Pérez e o caso do Modesto Roma, né? E um comitê de gestão agora democrático do Rueda, né? E se atrapalham na administração, na gestão do futebol. Isso está patente, tá claro isso para mim, né? Então, Alex, o que a gente lamenta muito, eu estou muito com você, muito em linha com o seu pensamento, né? É uma decepção enorme, né? Acho que o Ariel tem culpa, sim, nesse momento do clube, o elenco tem culpa, sim, do que vem desse momento, mas a diretoria principalmente, né? O projeto do Santos, para que ele progrida, né, é muito importante que a comunicação entre o comitê de gestor e o torcedor, o que não vinha acontecendo. Não adianta vir para público divulgar só os números, né? O torcedor ele tem a paciência voltada diametralmente oposta do resultado financeiro. Ele quer resultado em campo, né? A equação matemática
do Rueda não significa exatamente a mesma coisa que a equação futebolística, né? Enfim, então a gente lamenta muito, também acho que amanhã vai ter muita gente correndo muito mais em campo em homenagem ao Ariel, muita gente dizendo que não concordava com a saída do treinador, né? E também acho que ficou, e também esse momento deixou muito claro uma coisa: o Santos é pródigo em produzir raios, mas a boa parte, ou talvez a grande maioria desses meninos que subiram, né, para o grupo principal, não darão a resposta que o clube precisa agora nem lá na frente. Isso está muito claro para mim, né? Eu lembro das conversas sobre Lucas Lourenço, que ontem fez mais uma partida horrível dentro de campo, né? O Wellington Tim entrou, não foi bem, Sandro na lateral não foi bem, enfim, pode ser que seja a questão pode até ser a questão da maturidade desses jogadores, mas o discurso de que a base salva não pode servir de muleta para a gestão não contratar, e aqui a gente não está falando em fazer loucuras, né? E contratar um técnico que tem que aceitar tudo, né? Acho que o Ariel também foi surpreendido com a qualidade dos jogadores de futebol, porque no momento do jogo ontem contra o Corinthians tinha 6 jogadores da base em campo, né? Enfim, então nós lamentamos, esperamos mesmo que as coisas tomem um outro rumo, porque senão vai ficar difícil para essa gestão. E não tenha dúvida que todo esse ambiente ruim é amplamente favorável àqueles que adoravam o silo completar do Santos Futebol Clube. Muito bem, olha, eu tinha dito aqui, o pessoal está escrevendo no chat, eu não vi essa informação, mas segundo o UOL, com o cargo vago no Santos, já foi anunciado. Então, o pessoal está dizendo aqui que o Fernando Diniz teria paralisado a negociação com o Fortaleza, mas oficialmente o clube já anunciou. Não sei, sinceramente eu não sei. Eu não sei e não estou preocupado em esquentar minha cabeça com isso. Quem vão trazer? Eu acho que vai pegar uma bomba de qualquer jeito e aí aí eu vou transferir a responsabilidade, viu, Felipe? Enquanto você prepara o link aí do nosso intervalo, eu vou transferir a responsabilidade para quem de direito agora, porque o próximo treinador que vier, ele não vai fazer milagre. O milagre quem vai fazer são os caras em campo. No vídeo pós-jogo de Santos e Novo Horizontino eu falei, é impressionante como depois que toma gol, os caras comem a grama, né? Porque antes, os caras parecem que estão dançando com a avó no baile da saudade, né? Por que não correm o tempo inteiro? O Novo Horizontino jogando a final de Copa do Mundo e o Santos olhando para o jogo. Aí toma o gol, os caras resolvem correr, né? Então vamos direcionar um pouquinho a atenção para jogador, líderes do elenco, porque além dos meninos, alguns que realmente, se você pegar 10 jogadores da base, algum deles não vai virar. É óbvio isso. 2, 3, 4 a gente não sabe. Mas os que são experientes, que são cobras criadas, esses sim têm que ser cobrados. Esses vão ter que ser muito cobrados. Intervalo, Felipe Rei. Voltamos em 1 minuto e 40. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. 11h55 de volta com o Esporte em Destaque. Vou pedir licença aqui para o Tony Vasconcelos e também para o Vladimir Matos. A gente vai reproduzir a coletiva do presidente Andrés Ueda dessa manhã, jornalisticamente, né? Todo mundo já viu a coletiva, alguém não viu, mas a gente tem que colocar aqui essa coletiva. E a gente corta, viu, Felipe, antes das perguntas dos colegas, porque eu acho que o todo tem 16 minutos, eu não vou deixar isso tudo no ar. Vamos ouvir o pronunciamento do presidente e aí depois a gente comenta sobre o futuro do Santos, porque agora a gente tem que pensar no jogo de terça, né? Não dá nem, depois uma notícia dessa, não tem que falar do jogo de sexta, do jogo de ontem, né? Tem que pensar no jogo de amanhã e de que forma a notícia de hoje vai impactar nessa partida da Libertadores. Vamos ouvir aí a coletiva. Vamos lá, primeira coisa, bom dia a todos, né? Obrigado pela presença de vocês. Acho que um pouquinho cedo, né, do que vocês são acostumados, né? Mas é bom, hoje o dia vai estar bem cheio. Então, eu queria começar dizendo que quando essa diretoria assumiu em janeiro de 2021, ela tinha e tem todo um planejamento voltado para o futebol, tá? Mesmo com condições financeiras adversas, a gente pretende e vai ter uma equipe competitiva mesclada com valores da nossa base. Isso faz parte do nosso planejamento e é assim que isso vai acontecer. Estruturação de processos e metodologia já estão sendo implantados, tá, no futebol, que vão fazer a médio prazo a gente ter um aumento da qualidade e uma organização que em muito vai ajudar a gestão do futebol. Isso já está acontecendo. Nessa estruturação, o técnico do nosso time profissional assume o papel fundamental, pois é imperativo que esteja bem alinhado com a direção e com nossa equipe. Por esses requisitos, tá, de alinhamento, tal, que a gente escolheu o Ariel para comandar a nossa equipe de futebol. Pessoa íntegra, trabalhadora ao extremo, tá, com excelente conhecimento do futebol e que agregasse modernidade e tecnologia ao departamento. Tá? Vocês lembram que eu sempre falei do perfil e que a gente queria para o técnico. A gente perdeu Veríssimo, Pituca, que já tinham sido negociados anteriormente e não tinha como reverter essa situação. Perdemos Sandri por uma infelicidade do futebol, a gente não tinha como repor, pois a punição da FIFA não nos permitia qualquer tipo de contratação. E nesse fim de semana, a gente conseguiu equacionar esse problema. E como é que a gente conseguiu equacionar? Vocês falam, vender o Soteldo. Na verdade, a gente não vendeu jogador nenhum, porque o Soteldo nunca foi do Santos. Você vende uma coisa que é sua. Na verdade, o que a gente fez? Foi resolver da melhor maneira possível o imbróglio, que durava já durante 2 anos. Tá? Então, resolvemos, vamos respirar, vamos fazer contratações pontuais, tá? Mas a gente não vendeu o jogador. O Soteldo nunca foi nosso. Infelizmente, a pandemia, o que ela trouxe para os clubes? Trouxe uma temporada e um calendário completamente desgastante, tá? Não só para o Santos, para a grande maioria. Joga dia sim, dia não, tal, isso aí todo mundo está acompanhando. A gente tem um elenco, por toda essa situação de não poder contratar, tal, um elenco pequeno para disputar tantos jogos em tão curto espaço de tempo. E por isso, a base foi chamada de maneira maciça para complementar esse elenco. Tiveram que amadurecer, muitas vezes, tendo que ser protagonistas do jogo. Isso é difícil,
Até porque jogadores novos vão oscilar muito. Isso é natural e compreensível. Infelizmente, os resultados, tá? E apareceu como era esperado. Tá? Isso aí não tem como ser negado, tá aí. A torcida tem todo o direito e tem, até eu diria mais, tem toda a obrigação de pensar com paixão. A torcida tem o direito de ficar brava, de xingar presidente, jogador, técnico e tal. A torcida é paixão e tem que ser assim. Tá? Quer dizer, não tem como a gente negar isso. Porém, a diretoria, aí por sua parte, ela tem a obrigação de pensar com a razão. E pensando com a razão, a gente entende o quadro, não é o mundo que a gente gostaria de estar vivendo, mas é o que está acontecendo. Então, ontem, conversando com o treinador após o jogo, tá? Isso a gente faz sempre depois do jogo, a gente troca umas ideias, tá? Do que pode ser melhorado, do que pode ser dado melhor estrutura, o que ele precisa, tá? A gente sabe que o ambiente no vestiário, relação jogadores-treinador é excelente, o ambiente treinador-diretoria também não tem o que se falar, a gente procura em tudo que ele precisa dar o suporte, tá? E ajudar no máximo que for possível. Mas conversando de uma maneira muito transparente e civilizada com o mesmo, ele nos solicitou que o jogo de amanhã contra o Boca fosse seu último jogo à frente do nosso time. Ele pediu. O que ele ponderou? Que os resultados e o fruto do trabalho não estavam aparecendo, tá? E que no futebol os resultados têm que ser imediatos e que achava que nesse momento que a gente conseguiu liberar o transfer ban, tá? Nesse momento onde existe, com todo o direito, uma pressão grande da torcida por resultados, o melhor que ele poderia fazer para o clube, tá? Era nos deixar para que tivéssemos tranquilidade de escolher um novo técnico e o novo técnico ajudasse nas contratações pontuais que o time precisa. A gente ponderou, não era o que eu queria, tá? Muito se fala em projeto, o pessoal confunde projeto de 3 anos com um contrato de 3 anos com o treinador. Eu lembro para vocês que mesmo com um contrato de 3 anos, está existindo uma quebra de contrato, qualquer parte, tá? A gente está falando em uma multa de 4 salários, tá? A gente ponderou e de comum acordo a gente aceitou essa situação. Tentei reverter, não teve jeito, quer dizer, houve até casos de fogos no apartamento dele, estouraram no rojão, isso deixou ele de uma maneira um pouco não confortável. Então, agora de manhã, a gente está vendo se realmente ele vai ser o nosso técnico em Boca ou se não vai ser o nosso técnico contra o Boca. Eu lembro que, nesse sentido, o clube tem uma coisa boa, que a gente tem uma comissão permanente, a gente tem o nosso Marcelo, tem a comissão permanente no clube, que ela realmente existe, tá, para absorver o know-how dos treinadores, tá, que passam pelo clube e justamente para entrar nessas horas. Tá? Não era o que a gente tinha planejado, faz parte, acontece isso e temos que reprumar o percurso. Tá? Eu acho que com contratações pontuais, incorporando um pouco mais o nosso clube, a gente tem todas as condições de disputar aí com praticamente todos os times do cenário nacional. O Ariel se portou muito bem, ele entrou pela porta da frente e está saindo pela porta da frente. Acho que era isso que eu gostaria de falar. Algo a acrescentar, Vladimir? Olha, para mim ficou muito claro o desconforto do Rueda durante essa entrevista. Algumas passagens você nota claramente que ele está lendo alguma coisa. Eu reparei isso também, o começo principalmente.
E quando ele diz que o torcedor tem o direito, aliás, ele reforça, tem a obrigação de xingar dirigente, treinador, o jogador, ele normaliza o rojão na porta do treinador do Ariel, né? Isso não existe, o torcedor não tem esse direito. O torcedor não tem esse direito. E muito me estranha quando ele fala, existe um planejamento para o futebol, né? Quando circula por aí que eles não chegam a um consenso se devem contratar, se devem comprar, se devem trazer para o empréstimo, se vai trazer medalhão, se vai trazer jogador em começo de carreira, com potencial, se vai trazer jogador para ser reserva, se vai trazer jogador para ser titular. Então, mais uma vez, né? O Santos hoje, por mais respeito que eu tenha pelo Andrés Rueda, né? Carece de alguma coisa carece de uma pessoa que efetivamente entenda desse mundo chamado futebol. Ô Tony, o Vladimir teve acesso também a esse áudio, né, que o nosso companheiro Felipe Camargo falou na Rádio 9 FM, mas o áudio já está sendo compartilhado nos grupos de WhatsApp, que líderes do elenco do Santos estariam incomodados com a falta de um profissional que fizesse a ligação entre a diretoria e o elenco, né? Estou dando aqui o crédito da informação do Felipe Camargo, que eles estariam incomodados com a falta de um gerente. Eu não sei de que ponto isso pode incomodar um profissional, né? Enfim, o Carlos Sanches até postou agora aí nas redes sociais uma mensagem de apoio ao Ariel Holan, pedindo paciência para o torcedor, que o momento é difícil. Tudo que a gente está falando aqui há semanas, há meses, o Carlos Sanches postou agora, né? Aliás, é a única manifestação que eu vi, né? Se alguém souber de alguma outra, dos líderes do elenco, provavelmente, se tiver, o Felipe Rei, fique atento aí, ou se algum de vocês tiver visto, porque o Instagram tá aí, todo mundo usa o Instagram o tempo todo. Por enquanto, a única manifestação é do Carlos Sanches. Estou esperando demais manifestações de líderes do elenco do Santos para saber a opinião deles a respeito dessa quebra de trabalho. Mas, enfim, antes do nosso próximo intervalo, Tony, por favor, algo a acrescentar a respeito aí da entrevista do presidente? Só dizer que ele me pareceu bastante abalado, fica claro para quem o observa, e dentro daquilo que ele falou, da maneira como falou, do jeito que ele expôs a situação, ele está bastante desconfortável, né? Eu reputo que o presidente Andrés Rueda como disse desde o início, quando ele entrou no Santos, já antes, que ele é um homem de extrema competência profissional, tem uma vida pregressa que fala por si, não tenho o que dizer sobre ele, mas o futebol profissional tem essas coisas. O futebol profissional, a gente não quer... Eu não vou querer me alongar, Alex. Você sabe o que eu já falei para você em off. O futebol profissional precisa de algumas pessoas, não é? Que, como dizia Zeca Diabo em O Bem Amado, são filhos da que ronca e fuça. Lembra disso? Então, futebol profissional o futebol profissional precisa de alguns filhos da que ronca e fuça, como dizia Dias Gomes quando escreveu O Bem Amado, na palavra do personagem Zeca Diabo, para ele poder trabalhar. E eu acho que faltou. O Ariel não é, né, esse cara. E o presidente me parece que também está meio perdido quando sai do seu lugar, da sua zona de conforto, como um homem de sucesso que é, um homem que trabalhou a vida inteira para construir o que construiu, e senta na cadeira da presidência do Santos. Ele vê de perto um outro mundo, né? E esse mundo destruiu aí os sonhos do Holan, sejam eles foram explodidos pelo rojão ou não, se o rojão foi só a gota d'água, mas isso precisa de gente que tenha uma mão firme do ramo e que tenha uma condição de discutir crises. Crises são sempre difíceis, né? No futebol, na vida, na política, na vida pessoal. Esse momento do Santos simplesmente estourou a corda. O homem não aguentou, né? E pediu o boné. E o presidente também, me parece,
que vai... me parece não, ele está lidando com isso, né? Tem que lidar com isso, mas me parece aí sim que ele tem dificuldades maiores do que talvez alguém que tivesse esse mundo mais no sangue, né? E eu lamento muito que seja assim, E a gente sabe que o jogador, a gente sabe disso por experiência, o elenco, quando tem líderes, quando tem situações, quando tem condições determinadas, este jogador ou estes atletas, quando tem poder dentro de algum grupo, eles podem muito. Eu vou só dizer uma coisa, o Marinho está perdoado, não cumprimentou o treinador na saída do jogo, né? O torcedor sabe do que eu estou falando, mas se fosse com treinadores antigos como Tele Santana, Rubens Minelli, Oswaldo Brandão, ele já tinha dançado, né? Então eu não sei o que acontece no vestiário. O torcedor sabe? Também não. O setorista sabe? Tenta saber, né? Ele procura descobrir com a sua perspicácia de repórter. Mas o que acontece lá dentro mesmo, no profundo do vestiário, tá certo? Quando acaba o jogo e o chuveiro tá aberto e tá todo mundo correndo para lá e para cá, isso é que eu não sei até quanto que pode ter pego no Ariel Holan. Mas as questões extra todas. Não me parece que foi frontal a diretoria, não. A relação dele com o presidente era boa. Então é muito ainda que tem para ser dito nisso, mas o Santos agora tem que pensar à frente. E o presidente falou aí que não sabe se será ele que vai dirigir o Santos. Já tem informação, Tony. Juniors, né? Por gentileza, não dirige. A informação já está no Twitter não aqui. Não dirige, então. Começou o Lucas Mussetti e o Éder Traschini postaram. Já foi embora. Já fez aquela mala primícia, já fechou o zíper, botou o endereço, já está no aeroporto. Para. Então é isso, torcedor. Força fé, porque o negócio é esse. É mais uma crise no Santos. Vamos ver quem tem pegada para resolvê-la. Muito bem, preciso fazer mais um intervalo. O Sandri acabou de postar assim, ó. Estamos juntos para o que der e vier, Santos Futebol Clube. Nenhuma menção ao técnico Ariel Holan. O Sandri. Postou nada. Outros jogadores do Santos, até agora nada. Se a informação, se esse tipo de cobrança começar a chegar daqui a pouco, vai pipocar provavelmente escrito por algum assessor. Algum assessor vai já estar escrevendo para dizer, fulano de tal se manifestou lamentando a saída do técnico Ariel Holan. É muito estranho, desculpa, por mais que falem, que como foi dito pelo Tony, que o ambiente é bom, não sei o que os caras gostam. A única coisa que eu não admito, de forma alguma, pode ser o presidente que for, é que jogador tome conta do clube. Isso é o fim. Jogador tomou conta do clube e acabou. Nós somos um bando de otário de ficar perdendo nossos preciosos momentos da nossa vida assistindo uma instituição que é comandada pelo empregado. Amando de não sei quem. Né? Até agora, nenhum jogador do Santos se manifestou sobre a saída do treinador. Só o Carlos Sanches que não jogou até agora. Intervalo, eu volto. Sintomático. É isso aí. Intervalo, voltamos em instantes. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores.
Meio-dia e 14 de volta com o Esporte em Destaque, lembrando que Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, Cicobi Unimais Metropolitana de Santos para outras regiões, né? Tem postos na Baixada Santista, na Grande São Paulo, na capital e no ABC. Muito bem. Vamos falar sobre futuro. Amanhã o Marcelo Fernandes dirige a equipe do Santos. Eu, honestamente, Vladimir, você tem algum nome que te agrade? Vamos falar de nome, vai. O povo falou de Fernando Diniz. Bom, a gente tem que partir para o nome. Fernando Diniz, Lisca doido. Eu acho que se o Santos trouxer outro estrangeiro, vai dar com os burros na água, infelizmente. Eles têm uma visão esportiva, de trabalho diferente. Esse elenco do Santos está na cara que ele precisa de gente como o Cuca, né? Essa é a verdade. Então vamos lá o que a gente tem no mercado hoje. Renato Gaúcho, Fernando Diniz, que está indo para o Fortaleza, Dorival Júnior, Vanderlei Luxemburgo, Abel. Quem que você traria, o Vladimir? Um nome aí, um ou dois, vai. Olha, quando o Cuca anunciou a saída, eu defendi a volta do Dorival Júnior. Eu achava que ele era um treinador, apesar do filho dele, né? Era um treinador que tinha um bom ambiente de vestiário, né? E que soube lidar bem durante um período de crise absurda no Santos Futebol Clube, que foi no momento que o Modesto Roma assumiu, né? Com jogadores pedindo a rescisão contratual, enfim, e acabou fazendo um grande trabalho. Se ele ia repetir o trabalho ou não, era um baita ponto de interrogação, né? O Ariel foi uma aposta, eu acho que arriscada, porém alguma coisa tinha que ser feita. Então eu diria para você, mas me parece que o Dorival já está fechado com o Sport, não está no Sport, né? Para mim o treinador seria o Dorival Júnior ou o Fernando Diniz. Esses seriam os nomes que eu apostaria para conduzir esse processo. Mas enfim, aparentemente os dois já estão comprometidos, né, compromissados, né? Eu não teria, assim, de momento, um nome para te dar, não. Muito difícil, viu? E aí, Tony? Dá para tirar alguém da cartola aí ou não? Pepe Guardiola e o orçamento do City. Resolve, né? Era bom, né? Aí resolvia bastante. Não dá. Difícil dizer nome de treinador. Acho que está coberto de razão, Vladimir. Eu gosto do Dorival. Eu gosto do Dorival. Difícil fazer uma aposta, né? Eu acho que o Fernando Diniz, se parou a negociação, está mais perto do Santos. Seria o nome talvez mais realista para esse momento, né? O Renato Gaúcho é uma outra situação. Ele não vai de forma nenhuma... Não, o Renato Gaúcho entra por uma porta, Tony, o Marinho sai pela outra. Ele foi dispensado pelo Marinho. O Marinho foi dispensado por ele. Não tenha dúvida. Ele... sem condições, mas ao mesmo tempo um grande treinador, né? Mas é difícil dizer. O Santos precisa de alguém que consiga trabalhar de forma brasileira, essa é a verdade, né? O treinador brasileiro trabalha da forma brasileira do futebol, ele sabe que está com a cabeça o tempo inteiro com a espada encostada no pescoço, então que segure essa pressão. O Dorival realmente, como disse o Vladimir, é um bom nome. No meu entender, eu gosto. Mas não acertou com o Sport não, viu? Não acertou com o Sport. Quem acertou com o Sport foi aquele Humberto Louser, que acho que era da Chapecoense, se eu não estiver equivocado. O Dorival está sem clube. Não se perca pelo nome. É outra coisa. Também não o Diniz, né? Eu acho que o Diniz também está no mercado, né? No momento. Parece que parou aí a negociação dele, né? Foi o que de qualquer maneira é um nome. Assim, nomes mais realistas, né? Sinceramente, olhando para o mercado, porque vocês lembram antes do Santos contratar o Ariel Holan, que eles falavam assim, que sempre foi o plano A. Não é verdade isso. Os caras trabalham, o Vladimir sabe, o Vladimir é a cara do futebol. Os caras trabalham em várias frentes, né? O Crespo foi procurado pelo Santos, né? E não aceitou. O Santos falou no nome do Thiago Largue, o Santos falou no nome do Marcelo Cabo, técnico do Vasco, né? Ele era do Atlético Goianiense. O Santos falou nesses nomes. Sinceramente, não sei se seriam nomes para resolver o problema do Santos.
Eu sempre gostei do Dorival. Tem gente que detesta o Dorival. Eu acho que o Dorival foi um cara que, mesmo tendo sido campeão com derrotas, que é o que muita gente fala, ele foi um técnico que teve coragem, colocou a molecada. Claro que ele tinha o Neymar, era diferente, né? Ele montou um bom time na última passagem dele pelo Santos. Ele se perdeu em algumas coisas, mas diante do cenário, e o Fernando Diniz pelo conceito de jogo. Aliás, eu arrisco a dizer aqui, quase que com certeza absoluta, que grande parte do sucesso do Crespo no São Paulo se deve ao fato dele ter pego um time já com o conceito de jogo. Porque o Diniz perdeu a mão do São Paulo quando ele arrumou aquela confusão com o Tietê. Ali ele perdeu completamente. Mas o Crespo pegou um time com um conceito de jogo já iniciado. Não foi como o Ariel Holan que pegou o Santos, que era um time que só dava balão para dentro da área. E era reativo. Não é? O outro dia o Santos fez um jogo aí que não deu nenhum chute no gol. Com o Cuca aconteceu isso também, né? Então parte do sucesso do Crespo no São Paulo é ter pego um trabalho iniciado. Se o Fernando Diniz viesse para o Santos para fazer taticamente o que ele sabe, mas um pouco mais tranquilo, concordo plenamente. Agora, se não der para trazer o Diniz, se não der para trazer o Dorival, escutem o que eu vou dizer. Não vai fazer a menor diferença o técnico que o Santos trouxer. Deixa o Marcelo Fernandes. Olha, não me queiram mal, porque eu sei que tem gente que vai atacar pedra no computador, no celular essa hora, né? Em que eu estou falando isso. Mas para trazer Largue, para trazer não sei quem, o técnico do interior de não sei aonde, deixa o Marcelo Fernandes. Não era isso que o povo queria? Não era isso que os caras botavam faixa aí pela cidade queriam? Então deixa o que eles querem, aí vamos ver o que vai acontecer. Né? Porque aí, se for o Marcelo Fernandes o técnico do Santos, eu não vou cobrar o Marcelo Fernandes. Tony e Vladimir, vocês são testemunhas, e todo mundo que está aqui no programa, e infelizmente hoje eu não vou poder ler as mensagens do pessoal, desculpa, lamento profundamente, não vou culpar o Marcelo Fernandes se ele for efetivado, vou culpar só jogador, se o Marcelo Fernandes for efetivado. Se não der para trazer Diniz ou Dorival Júnior ou alguém melhor que a gente não saiba, né? Mas técnico estrangeiro, esquece, vai ser o mesmo caminho que o Ariel vai querer trabalhar, vai querer pensar no futuro, não vai dar certo. O Santos precisa de um técnico que a primeira missão que ele tenha é fazer um churrasco no CT. É assim que futebol brasileiro funciona. Churrasco no CT, contratar um coach para dar aquela palestra de motivação que o jogador adora e não atrasar salário de forma alguma. Não atrase salário de forma alguma. Pedir para jogador ser parceiro de clube, alguns são, outros não. Então, primeira medida, uma cirandinha, uma palestra motivacional e um belo de um churrasco para que todo mundo se sinta mais à vontade para correr. Então, repito, Dorival, concordo plenamente com o Vladimir. Dorival, Fernando Diniz, são bons nomes. Fora isso, é o mais do mesmo. Deixa o Marcelo Fernandes e não cobrem o Marcelo Fernandes. Jamais, em hipótese alguma. Cobrem dos jogadores, né? E do projeto interrompido. Enfim, é isso. Você sabe, Alex, quem está acompanhando o trabalho que está sendo feito no Bragantino chama muita atenção, né? É um modelo pensado, né? um modelo de risco baixo, né? Que ele foca muito na contratação por empréstimo com opção de compra, né? Se tem dinheiro lá na frente, ele efetiva. Foi o caso do Arthur, foi o caso do Elinho, né? E um treinador que entendeu a proposta do clube, né? Lógico que se tratando de Red Bull Bragantino, a pressão é muito menor, né? Mas se você pensar em termos de orçamento do Bragantino, ele se equivale ao Santos numa situação financeira difícil, né? Se realmente acontecer aquilo que o Rueda falou, que em 9 meses as coisas começam a andar, é muito possível que o Santos contrate jogadores com opção de compra. Não a fazer o que fez com o Jean Lucas, né? Trouxe para cá no meio do campeonato, tiraram o jogador porque ele foi vendido para a Europa, depois de usar o Santos como vitrine, né? E por outro lado, eu acho que também é importante, né? Eu não gosto de dar palanque para torcedor que picha o muro da Vila Belmiro, ou que solta rojão na casa do treinador, né? Existe uma falha da diretoria que se calou no momento da pichação dos muros, né? Não levou, e naquele momento era
fundamental que se identificasse, ou se tentasse identificar os autores daquilo que é um crime, né? Afinal de contas, é um patrimônio alheio, né? Enfim, então, é uma sequência de erros, né? Que também acho que não é que a solução e a continuidade desse projeto não passa somente pela mudança de treinador, mas também pela mudança de atitude dos dirigentes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E agora, como o Vladimir disse, né? E todo mundo sabe disso, o próprio Olan falou depois do jogo contra o Novo Horizontino, o Santos precisa contratar. Qual é a capacidade para contratar, né? Como é possível deixar já atrasou o salário de novo, inclusive o do Olan atrasou esses dias, né? Iam pagar entre hoje e amanhã. O Santos tem como trazer mais jogador se não está dando conta de pagar o que tem hoje? Ou vai trazer e vai começar a atrasar direto? Porque aí você fica entre a cruz e a espada, Tony. Não tem jeito, né? Como é que vai fazer? Vai abençoar alguém lá, vai chegar no Kleber Reis, meu filho, eu sei que você ainda tem 4 milhões para receber até o final do ano, mas, pô, vai para tua casa, rescinde o contrato, nós estamos precisando, né? Será que alguém vai fazer o Kleber Reis abrir mão do contrato dele? O Luiz Felipe, o Jean Mota, o Vladimir, o Copete, esses jogadores que a torcida não gosta, né? Será que vai pintar, vai aparecer alguma proposta da China para levar algum jogador do Santos que já está aí fazendo hora extra um tempão? E vou falar, o torcedor do Santos vira e mexe e comemora que tinha acabado a panela, que era Ricardo Oliveira, Vitor Ferraz, David Braz e Vanderlei. Não dá, sabe? Sabe? É aquela coisa... como diz no filme da Marvel, né, o Tony? Para quem gosta dos Vingadores, quando a Hydra, você mata a cabeça de uma cobra, aparecem duas, nascem duas. O Santos está nessa pegada, né? Estou dizendo que os jogadores do elenco, que os líderes são ruins, mas eu estou dizendo, até que ponto, por exemplo, do mesmo jeito que a gente cobra do dirigente uma postura de blindar o treinador, quantos foram a público, os jogadores, dizer assim, ó, nós estamos com o treinador, estamos fechados com ele. Foi o Sanches agora falar, depois... Mas e antes, né? Sei lá, eu idealizo um mundo, ô Tony, que infelizmente não existe, não vai existir, e o futebol é isso aí mesmo, né? A gente tem que olhar só para o campo e bola. Se a gente for se preocupar com o que acontece fora, é um aborrecimento por dia, infelizmente. Acho que na Fórmula 1 não é assim, né, Tony? É mais suave. Não, em termos de questão dá diferente, porque tem muito dinheiro e o dinheiro promove aí situações mais leves, porque todo mundo não tem esse negócio de atraso de salário, etc. Uma questão diferente. Mas a questão do Santos hoje é viver o dia a dia só, um dia depois do outro, não é? Inclusive pensando agora no treinador, o que vai ser, se será realmente contratado alguém, se será o Marcelo Fernandes. Então agora o Santos precisa pensar nisso. Amanhã o Santos tem que pensar no Boca. Na quarta é outra coisa. Na quinta é outra coisa. Planejamento agora, para mais de 24 horas no Santos, ficou difícil. Então não dá muito para pensar nisso, não. Tem que existem decisões firmes da diretoria quanto ao momento. E, sem dúvida nenhuma, há uma decepção geral pelo trabalho, pela situação do treinador ter ido embora. Uma hora os que são a favor dele, outra os contra. Mas agora é dia a dia. Não dá, é aquele cara que ele está vivendo a vida para ver se ele vai pondo a comida na mesa todo dia. A gente sabe que isso hoje a população brasileira vive com grande intensidade, infelizmente. E o Santos está assim. O Santos tem que colocar o prato de comida todo dia. Veja você, Alex, que você citou uma coisa importante, né? Que foi o pagamento anterior dos salários e agora já está atrasado. Quer dizer, uma hora vai, aí acerta de novo, aí volta, aí acerta de novo. Parece o cara que cobra o cheque especial, sabe como é, não? Olha, agora hoje deu um dinheiro, aí vou lá cobrir rápido para não... É feio, mas é verdade, é a pura verdade que vive o Santos. Então agora a primeira coisa é o seguinte, tem treinador para o futuro ou é o Marcelo Fernandes? Tem que definir. Depois ver o que vai acontecer com o elenco. E outra coisa, vende o cidadão, não tem dinheiro para pagar a dívida. Que dinheiro que é do Santos? Vai comprar quem? Quem está no mercado aí? Aí não tem transferban, e daí? Tudo bem, eu estou com o nome limpo no Serasa, eu posso comprar um carro zero. Mas aqui não tem dinheiro. O que resolve?
Então é aí que vai, amigo. Não sei onde chega isso agora. Agora a crise é o treinador. Para mim é o ponto 1. Quem vai ser ou se já é? É isso que eu quero saber. A gente tem que encerrar o programa. Tem uma hashtag, uma esperança de que o Ariel Holan mude de ideia. Desculpa. Já ficou. Acabou. Mesmo que ele mude de ideia, não tem mais clima, não tem mais continuidade. Eu acho que tem que seguir a vida. Eu acho que até para o bem dele, eu não desejo mal a nenhum ser humano. Sabe? O torcedor renova a esperança, porque isso aí, infelizmente, é o modus operandi, né? Você troca, aí se perder do Boca todo mundo vai ter paciência, porque era o técnico interino, e se perder do Bragantino. Uma coisa eu tenho certeza, o time que jogar amanhã joga sábado, não vai poupar, pode ter certeza, vai jogar titular amanhã, sábado, até arrebentar todo mundo, vai jogar o titular até contra o Palmeiras, vai jogar o titular, né? Na altitude vai jogar o titular contra o Strongest, vai jogar contra o São Bento, vai classificar no Paulista, vai pegar o Mirassol, né? Aí é capaz de passar, aí vai para a semifinal, passa nos pênaltis, aí vai para a final, ganha 1-0, é campeão. Porra, vamos para a Praça da Independência, campeão, Campeonato Paulista, que saímos da fila, que não ganhamos nada desde 2016. Aí maravilha, continua, 700, 800 milhões de dívida, mas levantamos um Paulistão. E aí a gente vai seguir a vida do jeito que a coisa tem sido nos últimos anos. Enfim, é isso. Meus caros, eu recebi no programa de hoje um monte de mensagem. Aliás, a audiência do programa hoje está elevadíssima. Muito do que vocês escreveram aqui, eu queria ler. Eu gostaria de ler. Até porque concordo com muitas das coisas que foram escritas aqui. Mas se eu for concordar, a gente sai daqui 3 horas da tarde. E se eu for explicar o porquê eu concordo, eu vou sair daqui 3 horas da tarde. Então, sintam-se abraçados todos vocês que mandaram mensagem. Li a maior parte, vou ler tudo. E o que vocês escreveram aqui, muito, eu concordo plenamente. Tá certo? Vladimir, obrigado pela presença, um abraço. Você com esta sua visão conhecedora dos bastidores do futebol, esta calma que Deus lhe deu, que eu não consigo ter. Olha, Vladimir, até a próxima, viu? Espero que no próximo programa a gente venha falar do Santos ganhando o jogo, que é o que basicamente interessa à nossa comunidade. Um abraço, até a próxima. Olha, eu queria me despedir dos amigos, lamentando muito a saída do Ariel, né? Lamentando muito a atitude de determinados torcedores e principalmente lamentando muito a falta de atitude da diretoria. O futebol não é o show de Truman. O futebol é alguma coisa totalmente diferente. Eu espero, de coração, que a diretoria aprenda com esse momento e não repita o erro, não repita mais esse erro. Né? Um abraço, muito obrigado pelo convite. Sempre que você precisar, estamos à disposição, meu querido Alex. Obrigado, Vladimir, nosso companheiro lá no Esporte por Esporte também, lá na Santa Cecília TV. Aliás, essa semana eu estou na escala na terça, amanhã, depois do jogo, estarei por lá, tá certo? Tony Vasconcelos, um abraço, destaque final aí. Ontem eu vi a Fórmula Indy, viu? Dei uma assistida lá na Fórmula Indy, o Colton Herta ganhou, tá vendo? Olha o que fez o raio do Drive to Survive. Agora a gente não vê só Fórmula 1, vê Fórmula 1. Meu filho agora, ele falou, tira do jogo aí do Manchester City e põe na Fórmula Indy, vamos assistir. Fez bem. Viu o Colton Herta ganhar a corrida, Tony. Um abraço, até semana que vem. Um abraço, Alex, Vladimir. Obrigado, Felipe Rey. A você que nos acompanhou, muito, muito obrigado. A Fórmula Indy é legal, meu. É assim, você vê os Estados Unidos hoje, né? As pessoas na arquibancada, a vacina detonando lá, apesar dos Estados Unidos ainda ser primeiro nos números. Depois, à tarde, teve Talladega, no maior circuito do mundo, lá no Alabama, NASCAR, com a vitória do Brad Keselowski, as arquibancadas lotadas, mais de 100 mil pessoas, todo mundo vacinado. É um paizinho péssimo, ruim mesmo, viu? Bom tá nós aí, tá certo? É terrível dizer isso. Você vê um circuito lotado, pessoal todos vacinados, todos dentro da vida normal, dá até vontade de mudar, mas isso aí o dinheiro não permite. Meus amigos, o Santos é maior que tudo isso, tá certo? Só quero dizer isso. Sempre foi e sempre será. O Santos é maior do que os homens que por ele passam. Ele é o Santos Futebol Clube. É maior que tudo isso. Eu lamento o que está acontecendo, mas o Santos continua.
Vamos em frente. Um grande abraço, uma boa semana. Muito bem, olha, e só a título de registro, pegando por amostragem aqui uma manifestação, a do Clodoaldo Alves. W Torre não faz o retrofit da vila, não vão pichar. Vocês já pensaram aquele projeto lindo, aquele brinco, aquele diamante? Aí vai lá um qualquer e picha. O Tetra é obrigação. Aliás, vamos ver se vai ser obrigação agora. Vou torcer, quero queimar a língua, tomara que ganhe o Tetra. Mas vamos ver, agora vai, era o Olão o problema? Então beleza, acabou o problema, vamos em frente, né? Santos rumo ao Tetra da Libertadores. Dito isso, fecha esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Quarta-feira a gente está de volta aqui 11h30, certamente para falar de Santos 5, Boca 0 na Bomboneira, que agora os problemas acabaram, tá certo? Quarta-feira estamos de volta. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.